programa está de volta e você pode participar agora através das redes sociais ou ligando para a 0 Operadora 11 3337 5886, porque a gente vai falar sobre adolescência e orientação profissional. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Deise Navarro, que é psicóloga, orientadora profissional e de carreira e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto. Tudo bom, Deise? Tudo, Jaque. Boa tarde. Boa tarde a todos. Deise, eu queria que você começasse explicando para nós como você enxerga os desafios da escolha profissional atualmente. Já que eu costumo usar uma analogia para responder essa pergunta, que é, eu queria convidar você e os telespectadores para se imaginarem como crianças sendo levados numa loja de brinquedos, uma super loja de brinquedos, com muitas opções. E aí você vê um mais interessante que o outro, você começa a fazer uma lista, eu quero esse, quero aquele, vai fazendo uma lista. E aí sua mãe diz assim para você: Jaque, querida, você só pode escolher um brinquedo, tem que ser agora e você tem que brincar com ele para o resto da vida. Eu acho que é mais ou menos assim que o adolescente chega, porque no Brasil a gente não tem um trabalho de educação para a carreira. Então o adolescente chega no 3º ano do ensino médio e aí ele precisa escolher agora, e aí a gente tem muitas opções de profissões e de cursos universitários hoje. Isso assusta um pouco, e essa urgência de ter que escolher e ter que escolher certo, tem uma pressão grande sobre o adolescente em escolher corretamente, ele fica um pouco tenso. Agora, Deise, eu percebo que é assim, todos os adolescentes que eu conheço que estão para escolher a carreira têm mais de uma opção, e a maioria deles, ou grande parte deles, tem opções completamente diferentes, querem ir, uma opção é lá em exatas, a outra em humanas, enfim, as opções, elas geralmente não são muito próximas. Eu posso fazer, sei lá, posso fazer direito, mas se não der certo também, eu vou para a biologia, que eu adoro. Aí você olha e fala, qual que é a relação disso? Qual que é a orientação que você dá para quem está com duas ideias diferentes? Então, na verdade, da mesma forma que uma carreira serve para várias pessoas, uma pessoa serve para várias carreiras. Como tem que escolher um só, a pessoa tem esse limite, então vai ter que se aproximar e escolher aquilo que possa satisfazê-la melhor. A maneira de escolher bem é tentar primeiro se autoconhecer, imaginar também o seu projeto de vida, imaginar o que naquela carreira, ou direito, ou a biologia, como você falou, o que se encaixaria melhor no futuro. Então, para isso que serve a orientação profissional, para ajudar o adolescente, o jovem, a se projetar no futuro, imaginar como seria a vida dele escolhendo uma ou outra carreira, considerando todo o contexto no qual ele vive, o que ele imagina para a vida familiar. Projeto de vida, né? Exatamente, um projeto de vida. Agora, Deise, mais uma curiosidade. Esses dias a gente viu uma matéria aqui no programa que explica que boa parte dos brasileiros estão insatisfeitos com a escolha que fizeram e, se pudessem, mudariam de carreira. Mas eu queria que você falasse para nós, nessa escolha, nesse primeiro momento que o adolescente vai escolher fazer a faculdade, a gente tem que explicar para ele que ele está fazendo uma escolha para a vida inteira, ou a gente pode explicar que essa escolha pode até ser momentânea? Sim, é importante explicar que ela é uma escolha que pode ser momentânea, que ele vai ter chances de mudar. Mas há um complicador aí, porque é que nem casamento. Se você casa já pensando em separar, a relação não está fadada a dar errado. Então, quanto mais esse jovem tiver condições de fazer uma boa primeira escolha, uma escolha que o agrade, que o satisfaça, mais chance ele vai ter de depois se relacionar bem com essa profissão e, se quiser, mudar. Mesmo durante o próprio curso, a gente vai conhecendo, tendo mais informações, e às vezes a gente opta por uma área dentro, a psicologia mesmo, né? Ela tem várias áreas. Então, eu estou fazendo o curso, para onde é que eu vou? Eu posso escolher para um lado ou para o outro, e é no decorrer, é no processo. Porém, não dá para escolher mal logo de cara, é complicado. Você falou agora e me fez pensar, por exemplo, na comunicação social, que foi o que eu fiz, na minha universidade não foi assim, mas em algumas universidades existem o 1º e o 2º ano base, que é de comunicação. E depois quem quer vai para a rádio e TV, vai para jornalismo, como eu fiz, pode ir para outras áreas da comunicação. E eu queria que você, publicidade, enfim, eu queria que você falasse isso pra gente. É interessante o jovem que está na dúvida de uma escolha definitiva em algumas profissões que dão a possibilidade desse leque, de depois você ir especificamente para alguma área. Vão indo pela área que querem e depois decidem o que elas gostam mais? Pode ser isso? Pode ser isso.
Mas antes disso, eu acho que é importante conhecer as grades curriculares das universidades que te interessam. Então, o que eu costumo dizer é que a melhor forma de fazer uma escolha autêntica é buscar informação. Então, como é que você busca informação do mundo do trabalho, do mundo universitário? Pesquisando, você pode ir até as universidades. Lá na USP a gente tem um serviço de orientação profissional sério, que está preocupado com a escolha do adolescente. Então você pode assistir aulas, você pode conhecer, conversar com os professores, além de participar de grupos mesmo de orientação profissional, para que você procure, né, encontre informações que você possa ter críticas sobre elas e poder escolher. Então quanto mais se sabe, mais apto você fica para poder escolher. Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu conheço pessoas que escolheram uma profissão e que não trocariam uma profissão. Quando eu vi essa matéria, eu até brinquei, eu falei aqui no programa, desde os 11 anos de idade eu sabia o que eu queria. Talvez eu tenha oscilado um pouco em outras coisas de comunicação, escritora, algumas, né? Mas eu quis ser jornalista desde os 11 anos de idade, nunca tive dúvida de jamais trocaria a minha profissão. E eu conheço várias pessoas que desde o começo tinham uma ideia do que queriam. Mas eu também conheço pessoas que não conseguiram, já começaram 15 mil faculdades e não conseguem decidir o que querem. O que faz essa diferença? Bom, essa diferença é tanto da personalidade da pessoa quanto da criação, do ambiente na qual ela se desenvolveu e também o quanto ela se envolveu com as questões profissionais, né? As pessoas que estão sempre deixando as faculdades, não sei se é alguém que você conheça, mas Várias pessoas que eu conheço. Mas uma dica é que se você olhar para a vida da pessoa, ela costuma deixar relacionamentos, ela costuma deixar empregos, ela está sempre não costuma ir até o fim nada, né? Exatamente. Então isso tem a ver com uma condição psicológica que precisa ser trabalhada para permitir que a pessoa permaneça. Senão ela vai continuar começando outros cursos, se bobear. Outros cursos, outros namoros, outros casamentos. Não vai conseguir até o fim nada. Não vai conseguir. A pessoa não consegue permanecer, né? E aí precisa ter um olhar mais cuidadoso para isso, porque também é muito frustrante, né? Você está sempre com a sensação que não tem capacidade para escolher, ou a maior parte dessas pessoas tem a impressão que o mundo está contra elas, né? E aí tudo vai errado, as pessoas se formam, estão seguindo e alguém está para trás. E as relações acabam ficando muito complicadas e muito... gera muito sofrimento. Agora, pensando nessa influência, você falou sobre a personalidade e sobre a questão do meio também, que a gente sabe que conta. Sim. Eu queria que você explicasse para nós qual é o papel dos pais em ajudar da melhor maneira os filhos a escolherem a profissão. Bem, o papel dos pais é um papel muito importante e eu acho que eu diria para esses pais, você influencia querendo ou não, dizendo o que você pensa ou não. Na minha opinião, diga o que você pensa, diga qual é a sua expectativa para que haja um diálogo, para que haja discussão. Porque muitos pais hoje falam, eu não vou falar o que eu queria que meu filho fizesse porque eu não quero influenciar, eu quero que ele decida sozinho. Saiba que você já está influenciando. Que talvez sejam pais que tenham seguido profissões porque os pais orientaram. Exatamente. A gente está numa geração hoje que os pais estão deixando os filhos irem mais por eles. Exatamente, né? mas hoje, o adolescente de hoje tem mais recursos que o de antigamente para escolher, porque ele tem mais liberdade de escolha em outras coisas. Então a escolha ela não está exatamente ou unicamente vinculada à profissão. Diariamente você faz escolhas e as jovens de hoje escolhem desde cedo roupas, né, baladas, são bem mais influentes do que os jovens de antigamente. Então, os jovens têm recursos, os pais, eu percebo pais temerosos, assim, com a sensação de que os filhos não têm condições de escolher. Eles têm recursos para escolher, só que esses recursos precisam ser estimulados. Mas eles têm condições com 15 anos, 16 anos de escolher o que vão fazer? É muito cedo. 15, 16 anos. Aqui no Brasil a gente escolhe muito cedo, né? Tem também essa questão cultural que acaba influenciando, até prejudicando em alguns momentos a escolha. Mas se você puder ajudá-los a perceber que eles estão sempre escolhendo, eles vão caminhar. Isso que eu estava dizendo da educação para a carreira. Então, o tempo todo você está escolhendo. Não tem problema se no último ano você muda a ideia que você tinha aos 15. Para a gente é até considerado saudável, porque essa rigidez muito cedo, né, também pode trazer prejuízos. Não,
vou fazer isso, eu sei. De repente nem é o que a pessoa quer, Você foi uma pessoa que teve sucesso nessa, mas por exemplo, escolha. quando eu entrei na faculdade, eu jamais faria TV na minha vida. Eu queria trabalhar impresso, eu nunca iria para uma televisão. E foi sem querer, não era para ficar na frente das câmeras nem nada. Então aí a gente vai fazendo as nossas escolhas de acordo com o que vai surgindo, até mesmo dentro da profissão, né? Exatamente. Então a escolha é algo que é inato, é do ser humano e ela acontece constantemente. Por isso que aquela história de entrar na loja e falar, olha, aqui é bem agora, essa ideia, né? Assusta porque às vezes o adolescente tem a impressão que nunca escolheu, ou que não tem condições de escolher. E ele pode se aproximar. Agora, conta uma coisa, pergunta que não quer calar. Testes vocacionais de revistas ajudam ou não ajudam, Deise? Olha, teste vocacional de revista não ajuda. Bom, eu já imaginava isso. Então, a questão é a seguinte, se o teste... Ele abre um leque maior ainda pra gente, eu já recebi perguntas no site. Eu faço 1000 testes, cada um dá uma coisa, o que eu faço? Depende do seu humor no dia que você fez o teste, né? O que acontece? O teste, ele por si mesmo, ele é muito superficial, ele é generalizado, é para qualquer um, né? Agora, se você faz um teste, na orientação profissional mesmo a gente usa teste. Se você faz um teste e busca, por meio daquela ferramenta, o autoconhecimento, né, produzir o autoconhecimento da pessoa que está ali com você e também identificar, que a pessoa possa identificar desejos, habilidades, ele é válido. Mas ele sozinho, feito lá na revista, ele costuma provocar mais dúvidas do que certezas. Agora, outra pergunta. Aproveitando que você também é orientadora profissional e de carreira. A gente escolhe aquilo que dá dinheiro ou aquilo que a gente ama fazer? Então, isso é uma pergunta que realmente não cala. Tanto o adolescente quanto o profissional que está pretendendo fazer um planejamento de carreira, uma transição, faz essa pergunta. Escolha aquilo que você ame e que componha o seu projeto de vida. Porque aquilo que dá dinheiro, se você não gosta, se você não tem habilidade para aquilo, não vai te dar dinheiro. Porque quem faz a própria profissão é o profissional. O profissional é que estrutura e que desenvolve a própria profissão. Não necessariamente, ou nunca provavelmente, a profissão é que o faz, né? É muito complicado escolher por dinheiro unicamente. É um critério que pode estar dentro de outros. Não tem problema. Eu quero ganhar dinheiro. O que depende de cada personalidade. Alguns vão importar mais, outros menos com isso. Mas não pode ser esse o principal. Não dá para ser. É frustrante se for só isso. Porque você corre o risco de escolher mal e se frustrar na sua escolha. Talvez não seja nunca bem sucedido, porque não vai amar o que está fazendo. Exatamente. Agora, você está aqui alguns exemplos. Modelo, ator e jogador de futebol. Algumas raras pessoas vão dar muito certo e vão ganhar muito dinheiro. Outras centenas de pessoas vão ficar sonhando com isso e talvez lutar uma vida inteira. Eu conheço jovens que mudam de estado porque conseguem algum patrocínio de uma escolinha, de algum time de futebol para ir para os juniores e muitas vezes os pais apoiam porque é o sonho, ou meninas que vão para outro país, vêm e voltam. E a gente sabe que você olha e fala, existem exemplos de pessoas que deram muito certo, mas esse exemplo é muito pequeno perto do número de pessoas que tentam e nunca conseguem. Qual que é a sua orientação para pessoas que têm esses sonhos? Então, se a pessoa tem esse sonho, ela deve buscar esse sonho. Não tem como falar, olha, não, deixa pra lá, você não serve pra isso. Não, você tem que buscar. Só que você precisa saber, aí que tá. Você entra em contato com dados da realidade. Os dados da realidade são o seguinte, tem muito menos espaço para quem quer ser um profissional, um jogador de futebol de sucesso, uma modelo de passarela na Europa, do que tem para ser uma administradora, ou para ser uma jornalista, para ser uma psicóloga ou um diretor até de uma empresa. Então, assim, as possibilidades, elas são bem menores, porque o espaço mesmo possível para se atuar nessas ocupações, ele é menor. Ele é reservado para um número menor de pessoas. Se é isso que é o seu sonho, e se você tem condições, se você tem, de repente, um patrocínio, se você tem uma família, um patrocínio também, porque isso também influencia, né? O contexto. Os pais devem incentivar, na sua opinião? Eu acho que os pais devem conversar e ver
o quanto aquilo realmente é um sonho e o quanto a pessoa tem condições. Porque também... se a pessoa joga super mal, a menina não é alta e magra, não vai acontecer. Então o pai precisa aí atuar como alguém que vem trazer esses dados da realidade, dizer e ajudando o filho a falar, olha, você vai se frustrar, porque para ser modelo precisa ter pelo menos 1,80, você tem 1,60. Eu conheço meninas que ficaram atrás disso durante muito tempo, eu e algumas outras colegas nos formamos, hoje elas não têm profissão, não se tornaram modelos e seguem a vida. Tem uma profissão sem poder fazer faculdade hoje, porque tudo que os pais puderam ajudar, investiram numa carreira que não foi bem sucedida, é um risco que se corre, né? É um risco alto, é muito frustrante, mas também cabe também à pessoa, e aí entra essa rede de apoio, pais, família, amigos, ajudá-los durante esse processo. Olha, já faz 5 anos que você está tentando e não está dando certo, vamos repensar? Dá tempo. E assim, nunca é tarde para mudar de caminho. A questão é, lógico, para uma modelo tem um momento que é tarde. Mas demora. Já era, né? Mas dá para fazer outras opções. Vai trabalhar com moda, faz faculdade de moda para você buscar alternativas que, se surgir a oportunidade um dia e for isso, vai acontecer, né? Agora, para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse para nós, quando é hora de procurar uma ajuda? Porque, às vezes, o jovem fica desesperado na semana do vestibular. Na hora de escolher as opções, ele coloca 3 opções completamente diferentes e fala, o que eu faço agora? Não era legal procurar uma orientação já antes? Sim, a orientação profissional, ela é uma ferramenta excelente para quem está na fase de escolha. Então, no momento da escolha, eu diria que é no 3º ano do ensino médio, que realmente você tem menos tempo para escolher e tem mais condições também de escolher. Você já sabe mais das suas habilidades, dos seus gostos, já se desenvolveu mais, já está maior, né? Já está mais amadurecido, então você consegue se envolver num processo. Que nem você falou, de 15, 16 anos, é muito complicado entrar num processo de orientação profissional. Se tiver dentro do colégio um trabalho de educação para a carreira, ótimo, porque aí esse contato vai sendo progressivo. Não vai ser de repente. Exato. Agora, no 3º ano do ensino médio, se você não tem certeza, ou se você tem certeza absoluta, que também é um risco grande de frustração, procure um orientador. Olá, devia ter procurado. É brincadeira. Eu estou muito satisfeita, ainda bem, né? Ainda bem, né? Agora eu queria que você falasse para nós, eu tenho menos de um minutinho para encerrar. Os pais, a gente falou sobre os pais deixarem os filhos fazerem o que querem, mas tem pai que influencia demais ainda, e eu conheço alguns que querem, porque querem que os filhos sigam as suas profissões ou sigam as profissões que eles sonharam seguir. E falam, hoje eu tenho condições, filho, eu te pago a faculdade de médico, de dentista, de advogado. Qual que é a orientação que você dá para os filhos lidarem com esses pais? Eu falo sempre para os adolescentes, converse com seus pais e fale a sua opinião, né? Agora, se esse adolescente não tem critérios, ele não sabe muito o que quer, ele está muito suscetível a essa influência do pai. Então, por isso que é importante, busca, se informa, se aproxima, busca autoconhecimento, porque aí você vai ter condições de falar, olha, pai, esse é um sonho seu, não tem nada a ver comigo, eu sinto muito, mas eu não vou fazer, eu escolhi por outra coisa. E olha, fazer o que a gente ama não tem preço, bom demais, né? É bom Muito obrigada, viu, Deise? Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, o site é o www.redeop.com. Tem também o e-mail que é dnavarro@redeop.com e o Face também, é só você procurar por deise.navarro.3. Obrigada, viu, Deise, mais uma vez. Boa tarde.